Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Mas eu queria falar hoje, irmão, sobre algo que tem tirado muitas pessoas da caminhada cristã. Alguma coisa que tem feito pessoas que são fiéis, pessoas que têm alegria de servir a Cristo, pessoas que têm sede de Deus, que têm sede da palavra, pessoas que amam a Deus. Mas tem algo, irmão, que tem tirado muitas dessas pessoas da presença de Deus. Vou falar de algo essa noite que tem roubado crentes da presença de Deus, que tem impedido pessoas de vir aos cultos, que tem feito pessoas parar de orar. Falar de algo essa noite que tem feito pessoas, irmão, parar de ler a Bíblia, tem feito pessoas desanimar completamente na caminhada. E o que é, pastor? Problemas, lutas, adversidades, tempestades. Quem aqui essa noite não está passando um problema? Todos aqui essa noite estão passando problemas, todos aqui essa noite estão passando lutas, estão passando combates, estão enfrentando batalhas na vida. Uns, a batalha é um pouco menor, outros é um pouco maior. Todavia, o que importa para cada um é a sua batalha, é o confronto que está vivendo. Normalmente, irmão, poucos acabam se preocupando de verdade com a luta do outro. Normalmente, muitos poucos se preocupam com a batalha do outro. Sua batalha pode ser desse tamanho, a do outro pode ser enorme, mas você está preocupado com a sua. Você está pouco se lixando para a guerra que o irmão está passando. Todavia, lutas pequenas ou lutas grandes têm esfriado cristãos da igreja. Pessoas têm deixado de vir os cultos porque estão passando lutas. Pessoas têm deixado de vir os cultos porque estão passando problemas. Pessoas têm parado de orar porque estão passando dificuldades. Pessoas têm parado de ler a Bíblia, têm parado de buscar Deus, têm achado até que Deus esqueceu deles, porque estão passando combates. Combates que parece que são que não se consegue vencer, combates que parece que não se consegue triunfar sobre eles, lutas que parece que estão virando uma bola de neve que só está aumentando cada vez mais. Então isso tem tirado muitas pessoas da caminhada, tem tirado muitas pessoas da presença de Deus. Eu, como pastor, escuto muitos irmãos que vêm muitas pessoas têm vindo até mim, pessoalmente, pelo telefone, e têm falado dos seus problemas, têm falado das suas lutas, têm falado das suas adversidades, das suas tristezas, dos seus choros, das suas lágrimas. Mas exatamente isso, irmão, que nós estamos preocupados, porque nós temos pregado uma doutrina, temos ensinado vocês o caminho certo, temos ensinado vocês a doutrina correta, temos ensinado vocês a palavra sem mistura, a palavra genuína, verdadeira, com toda a simplicidade que ela é, e vocês têm aprendido, vocês estão firmados nela, vocês estão alegres porque conheceram essa doutrina, porque conheceram essa palavra, vocês estão alicerçados nela, mas alguns estão quase parando por causa dos problemas, por causa das lutas, por causa das adversidades. Alguns até já pararam, já não estão mais caminhando. Outros já estão na mente de parar, e outros infelizmente virão parar ainda, mesmo que nós venhamos dar força para continuar caminhando, mas infelizmente alguns ainda vão parar. Mas eu não sei a fé de cada um de vocês, eu não sei, irmão, a confiança que cada um de vocês tem em Deus. Porque eu quero dizer para você, irmão, algo importante essa noite, que independente da luta que você está passando, independente do problema que você está enfrentando, se é no seu casamento, se é na sua vida conjugal, se é dentro da sua casa, se é com seus filhos, se é no seu trabalho, no seu emprego, na sua saúde, se é na sua vida financeira, está desempregado, passando grandes privações, independente que seja a luta que você está passando, o combate que você está vivendo, a angústia que você tem passado esses dias, as tristezas, independente disso, eu quero dizer para você o que Romanos 8, 28 diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que a Bíblia quer dizer com isso, irmão? Isso aqui não é uma pregação sensacionalista. Eu não vou prometer para vocês dinheiro essa noite. Eu não sou o Silvio Santos.
Eu não vou prometer para você que essa noite nós vamos fazer desaparecer a tua luta, o teu problema. Eu não sou o David Copperfield e nem aquele outro mágico que surgiu agora aí, que faz a estátua da liberdade desaparecer. Mas eu vou dizer para você uma coisa essa noite, meu irmão, entenda e abra bem o seu coração para ouvir. Que embora essa luta venha continuar, venha permanecer, embora essa luta venha aumentar, entende uma coisa: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Será que nós temos pessoas aqui que amam a Deus? Digam amém. Vocês amam a Deus, amém? Então certamente você passará lutas, você terá que enfrentar angústias, você terá que enfrentar tristezas, você terá que enfrentar reveses, combates, situações que você nunca queria passar. Certamente você vai ter que enfrentá-las. Por quê, pastor Jadel? Porque o texto está dizendo que tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera para o nosso bem. Então entende uma coisa: quando a Bíblia diz que tudo coopera para o nosso bem, um prato de comida cheia coopera para o nosso bem, uma geladeira farta coopera para o nosso bem, as dispensas bonitas, tudo cheias, coopera para o nosso bem, um bom trabalho coopera para o nosso bem, sim, saúde coopera para o nosso bem, alegria na família coopera para o nosso bem, alegria no casamento coopera para o nosso bem. Mas, porém, um prato também vazio na mesa também coopera para o nosso bem, uma geladeira vazia só com água dentro também coopera para o nosso bem, uma dispensa seca só com 1 quilo de farinha, 1 quilo de arroz coopera para o nosso bem, um combate dentro do casamento, uma luta no seio da família, um problema de saúde coopera para o nosso bem. Por quê, pastor? Porque Deus não mente. E se Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então o que você está vivendo hoje, independente do que seja, é para o seu bem. Nós só temos que abrir a mente para entender, nós só temos que abrir os olhos para compreender, porque Deus, irmão, Deus de obras estranhas. Eu vou trazer uma pregação logo, já estou orando a Deus, Senhor, uma pregação, o título da mensagem é: o Deus de obras estranhas. Por exemplo, Deus levantou Ezequiel, um homem de Deus, um santo homem de Deus, um profeta. Aí lá no capítulo 24 de Ezequiel, Deus diz: ó Ezequiel, vou matar tua mulher para servir de testemunho. Você não vai chorar não, vai ficar quietinho aí, você vai chegar diante dele. Deus de obra estranha, irmão, um Deus que mata a mulher de um profeta, a mulher que um profeta ama e diz: e você não vai chorar, vai entregar meu recado. Deus de obra estranha. Um Deus que chega para Isaías: Isaías, tira a tua roupa, anda nu, com as nádegas de fora. 3 anos, Isaías, eles vão te ver andando nu por aí. Deus de obras estranhas. Um Deus que diz: Ezequiel, entra para dentro da tua casa, fecha a porta, passa tantas semanas deitado do teu lado direito, e depois tantas semanas deitado do teu lado esquerdo. Coloca um pouquinho de bolo ali perto de ti, de água, porque a tua língua vai se pregar na tua boca, tu vai ficar mudo, não vai poder falar. Deus faz a boca de um profeta ficar mudo, sem poder falar. Deus de obra estranha. Um Deus de obras, irmão, que nós não compreendemos, que nós não entendemos a grandeza das obras de Deus. Deus chamou Moisés, disse: Moisés, vai lá no Egito, Moisés, tira o meu povo de lá, meu povo está cativo. Moisés: não, senhor, eu não posso falar, eu sou gago, blá blá blá. E Deus disse: não, é você que vai, e vá, e eu escolhi você, pode ir, vá que eu sou contigo. Joga o pau no mão, jogou, transformou na cobra, pega de novo, opa, está aí. Isso é pouco, Moisés? É pouco, senhor. Bota a mão dentro da roupa, botou, tirou leprosa, igual a neve. Bota de novo, Moisés, botou limpa, curada, nem cura tinha para lepra, curada, limpa, pronto, aí eu vou. Moisés chega lá, fala com o faraó, e diz: faraó, te manda o povo sair aí, Deus mandou liberar esse povo. Aí foi? Pois vou fazer o seguinte: o povo está fazendo tijolo, e os egípcios estão tirando a palha. Agora só porque você falou que Deus mandou tirar eles vão fazer tijolo e nós vamos ter que tirar a palha. E o pior, vão ter que dar a mesma quantidade de tijolo por dia. O quê? Aí lá está o faraó, pesa a mão em cima do povo. Lá vai Moisés: Senhor, depois que o Senhor me enviou para cá, a coisa só fez piorar, a coisa só fez complicar. Deus pega o povo, tinha um caminho que levava 3 meses para chegar à terra prometida. Deus pega o povo e arrodeia o povo lá pelo meio do mar, leva por um caminho que leva 40 anos, meu filho, 40 anos.
A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, que quando Jesus é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele. A Bíblia diz, e o Espírito conduz Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. O que é isso? O Espírito Santo leva Jesus para o deserto, para ele ser tentado pelo diabo? Deus de obras estranhas, um Deus de obras desconhecido. É por isso, irmão, que você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida. É por isso que você não está entendendo o problema que você está passando. Lembra do profeta Eliseu? Melhor, o profeta Elias, perdão. Deus diz, Elias profetiza 3 anos de seca. Elias foi lá e profetizou 3 anos de seca. Agora Elias, vai lá para o ribeiro de Querite, fica lá que eu vou te sustentar. Olha o sustento que Deus manda para o profeta. Olha o sustento que Deus manda para ele. Os corvos, couve, é ave de rapina. Você já viu um urubu de perto? Não, mas você já viu um cachorro que rolou na carniça, né? Num cadáver de um animal? Como é que o cachorro chega dentro de casa? Podre, é ou não é? Podre. Pois é, um corvo tem um cheiro de um urubu. Corvo é ave de rapina, ele fede. Aí Deus diz, vai para lá que eu vou mandar os corvos te sustentar. De manhã cedo, os corvos traziam biquinho de pão e biquinho de carne. Biquinho de pão, biquinho de carne. O profeta se ajoelhava, orava, pegava o pão e a carne e comia. E à noite de novo, não tinha merenda não, filho, não tinha café da manhã não, era à noite, só 2 refeições. De noite, de novo, lá vinha uns corvos de novo, voando, botava lá, biquinho de carne, biquinho de pão. Aí o profeta Elias ia, comia o biquinho de carne, comia o biquinho de pão. Pouquinho de manhã, pouquinho de noite. Ah pastor, mas carne com pão é bom, eu também gosto. Mas come durante 3 anos para ver. Come na merenda e na janta durante 3 anos para ver se você não fica doido para comer feijão com farinha. E o profeta Elias estava lá, meu filho. Deus podia ter mandado um banquete para ele todo dia, mas não, biquinho de carne, biquinho de pão, vindo por uma ave de rapina. Deus de obras estranhas. Deus faz coisa, irmão, que nós nunca vamos entender. Deus permite coisa na vida de crente que nós nunca vamos entender. Sabe, irmão, um missionário chamado Hudson Taylor, ele tinha o maior desejo de casar. Aí ele orou, Deus deu para ele uma mulher. Foi fazer missão lá no interior da China. Ele já tinha, agora eu não me lembro quantos filhos ele tinha. Ele tinha alguns, não sei se era 3 filhos. Morre um filho, foi lá, renunciou à vida dele, foi lá fazer a obra de Deus. Morre uma criança dele, doente. Depois morre outra criança dele, doente. E depois a esposa dele morre também, fazendo a obra de Deus lá na China, no interior da China. Primeiro homem, o pai das missões na China, foi lá fazer missões. Deus de obras estranhas. Um Deus que permitiu Paulo ser chicoteado 5 vezes 40 chibatadas cada uma delas. Um Deus que permitiu o apóstolo Paulo, por causa do evangelho, ser açoitado com vara 3 vezes. Deus que permitiu o apóstolo Paulo, por causa do evangelho, ser apedrejado 1 vez. Um Deus que permitiu o navio do apóstolo Paulo, o navio que Paulo ia viajando 3 vezes, é muito azar, né, irmão? 3 vezes, 3 navios que Paulo viajou, afundou. E uma dessa Paulo passou uma noite e um dia boiando dentro d'água, boiando dentro do mar. Um Deus de obras estranhas. Deus trabalha de uma forma que nós não entendemos. Deus nos conduz por caminhos que nós desconhecemos. Amém, pessoal? E você precisa entender que você está passando, não é porque Deus te abandonou. Primeira coisa que vem na mente de alguns no meio de uma grande luta: Deus me abandonou. Primeira coisa que vem na mente de alguns no meio de uma grande tempestade: Deus não está mais comigo. Não é isso. A Bíblia diz que tudo coopera para o nosso bem. Todos aqui conhecem a história de Jó. A Bíblia diz que Jó era o crente mais fiel em toda a terra do Oriente. Não tinha crente tão fiel igual Jó. E foi o único que Deus escolheu para provar daquele jeito. Matou os 10 filhos dele num dia, arrancou todas as riquezas que Jó tinha num só dia. Ainda permitiu Satanás colocar uma doença em Jó, que pegava da moleira da cabeça até a planta do pé. E Jó sentado no muturo, se raspando com caco de telha, porque não aguentava aquele tipo de lepra. E tudo Deus olhando e contemplando aquela ação contrária na vida de Jó. Então, querido, entende o seguinte: se a Bíblia está dizendo
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós temos que entender que tudo que nós venhamos passar, você tem que entender que tudo que você vinha passar coopera para o teu bem. Amém, pessoal? Tudo. Abra lá em 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4. Depois de Hebreus, Tiago, vem 1 Pedro. Está em Apocalipse, aí vai voltando. Judas, aí João, aí Pedro. Apocalipse, Judas, João, aí Pedro. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Essa palavra, irmão, é com o intuito de te animar, de te levantar, te renovar, te fortalecer, de fazer entender os caminhos do Senhor, pelo menos um pouco. 1 Pedro 4,12 diz: amados, não estranhe a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis com Ele. Aleluia. O que o apóstolo Pedro está dizendo? Pedro está escrevendo aqui para crente, meu irmão. Eu acho que tem crente aqui essa noite nesse culto. Eu acho que a maioria do povo que está sentado aqui essa noite é crente, é cristão, é seguidor do Evangelho, tem sede de Deus. Foi para esse povo que Pedro escreveu. E Pedro escreveu dizendo: irmão, não estranhe a ardente prova, ou seja, a prova de fogo que está vindo em cima de vocês. Irmão, essa palavra não caducou não, irmão. Essa palavra é para nós ainda hoje. O apóstolo Pedro diz, o Espírito Santo diz para nós essa noite: não estranhe as provas de fogo que vêm sobre vocês para vos tentar, como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo, porque não é estranho um homem de Deus, uma mulher de Deus passar por provas ardentes. Não é estranho, é comum. Você tem que se acostumar. Você quer seguir a Cristo? Se quer seguir a Cristo, tem que se acostumar. Tem que se acostumar, porque a caminhada é assim, a caminhada é essa. É composta, é cheia, é repleta de provas de fogo. E você tem que entender isso. E você não pode estranhar elas. Você não pode estranhar, você tem que entender que faz parte da nossa caminhada. Daqui a pouco a gente se depara com uma montanha gigante. Meu Deus, como é que eu passo ela? Vai orando, daqui a pouco Deus derruba a montanha e você está do outro lado. Daqui a pouco você se depara com um inimigo enorme. Meu Deus, como é que eu venço ele? Você vai orando, daqui a pouco o inimigo tomba e você continua a caminhada. Mas o que você não pode, irmão, é estranhar as provas de fogo que tem surgido na sua vida, como se alguma coisa estranha estivesse acontecendo. Mas, pelo contrário, ele diz que nós temos que fazer o quê? Verso 13: alegrai-vos no fato de sermos participantes das aflições de Cristo. A palavra de Deus está dizendo, irmão, que as provações, elas devem ser para nós até motivo de nos alegrar. Por quê, pastor? Porque estamos sendo participantes das aflições de Cristo. Das aflições de Cristo. Irmãos, às vezes eu fico vendo a irresponsabilidade de alguns líderes, que fica nas rádios, nas televisão, doido para encher a igreja deles, doido para arrancar o dízimo do povo, o dinheiro do povo. Aí fica com conversa, irmão. Tem um filho drogado? Tem. Amar, dá um nó na camisa aí, traz, né? Está com problema na família aí? Vem pegar uma rosa, vem pegar esse martelo, vem pegar essa medalha, aí vai mudar a coisa. E não muda nada. Não muda nada. O problema é financeiro, dê seu dízimo que Deus vai multiplicar. Cadê? Aí fica dizendo, não, dizimista, o devorador não toca nele. Dizimista prospera, fica rico, blá 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 blá. E por que tem gente dando dízimo que não está ficando rico? Por que tem gente, irmão, se você não der o dízimo, o devorador vai tocar na tua saúde, viu? Teu filho vai adoecer, tu vai ficar doente, vai precisar tomar remédio. Por que então que quem dá o dízimo também está adoecendo, comprando remédio? Solucionou o problema? Não, piorou. Porque ao invés de você ter pegado o remédio para comprar pegado o dinheiro para comprar o remédio, não, você deu na mão do lobo. Só fez piorar.
Aí fica prometendo mundos e fundos às pessoas, e as pessoas iludidas, cheias de problemas, cheias de adversidade, cheias de complicações. É luta sentimental, é luta na família, é separação, é divórcio, é problema financeiro, é doença, é coisa por cima de coisa. E aí as propostas das igrejas é: venha que vai resolver todo o seu problema. E o povo está lá, é campanha por cima de campanha, é campanha por cima de campanha, é rosa, é fronha, é medalha, é chapéu, é amuleto para tudo que é lá. Tem crente aí, tem gente em algumas igrejas, mas já tem 50 amuletos diferentes de cada campanha que foi. E nada resolveu coisa nenhuma, não resolveu nada. Porque temos que entender, irmãos, que a caminhada é composta por lutas, provas e adversidades. Eu seria irresponsável se eu dissesse para você essa noite, e eu já fui muito, aquele pregador irresponsável: Deus vai resolver teu problema essa noite, aleluia. Aí o povo: glória a Deus. Vai para casa, meu irmão, profetizo que a tua vida muda, aleluia. Deus vai mudar a tua história amanhã, as coisas vão se resolver essa semana. E nada de acontecer. Aquela emoção na hora do culto, glória a Deus para aqui, glória a Deus para acolá, aquele fogo, aquela emoção. Quando é amanhã, nada mudou, o problema está lá do mesmo jeito. A situação está lá do mesmo jeito, a coisa só fez piorar, a coisa só fez complicar. Aí o que é que acontece? Você vai ficando frustrado com a igreja, vai ficando frustrado com o evangelho, vai ficando frustrado com Jesus, por causa de pregações irresponsáveis. E eu não estou aqui para ser irresponsável essa noite, não. Estou aqui para te dizer uma coisa: que você se alegre, se você está sofrendo porque você é um cristão, se os revés que você está passando são revés de Satanás, se as lutas que você está passando são provações de Deus, ou são tentações do diabo, porque você é um homem de Deus, porque você é uma mulher de Deus, o diabo quer te arrancar do caminho, porque Jesus está perto de vir buscar a igreja, o arrebatamento está perto de acontecer, o diabo quer te arrancar da igreja, quer te arrancar do caminho. Então, se você está sofrendo porque é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, se alegre por estar participando também das aflições de Cristo. Por quê, pastor? O que é que o texto diz? Porque quando também na revelação de Jesus Cristo, para que também na revelação da glória de Jesus Cristo, nós também nos alegremos com Ele. O que é isso? Eu vou aqui caminhando, sofrendo, gemendo, chorando, mas permanecendo fiel ao Senhor. Porém, quando Ele vier na revelação da sua glória, eu me revelarei com Ele também em glória, e me regozijarei com Ele, me alegrarei com Ele na sua vinda. Porque a luta vai ter fim, a luta vai passar. Quando, pastor? Quando Jesus Cristo vier arrebatar a sua igreja, que levar a gente para o céu, e levar a gente a andar nas ruas de ouro. Aí a luta vai passar, mas por enquanto as lutas vão continuar, os combates irão continuar. Nós temos que aprender a conviver no meio da batalha. Amém? O que é que você precisa para batalhar? Um escudo. E a Bíblia diz em Efésios o quê? O escudo da fé, que você pode apagar os dados do inimigo. Você precisa também de uma espada. Qual é a espada? A palavra de Deus, a espada do Espírito, para que você possa vencer o inimigo. Cada vez que o diabo disser: você não vale nada, aí você usa a espada: eu valo sim, eu valo o sangue de Jesus Cristo, foi derramado pela minha vida. Cada vez que o diabo te atacar com uma palavra, você revida outra palavra bíblica para ele, e assim você vai vencendo e vai perseverando. Quando o diabo disser: você é pobre, você não tem nada, você não conquistou nada, você não conseguiu nada, aí os outros conseguiram conquistar, você vai dizer: Jesus também não tinha nada, os apóstolos também não tinham nada, mas herdaram as mansões celestiais, e eu também vou herdar. A minha riqueza não é terrena, tudo nessa terra vai passar, mas a herança eterna, ela permanece para sempre. Então, nós precisamos nos alegrar e nos armar das armas celestiais, para que possamos vencer todas essas batalhas. Lá em Tiago, voltando só um pouquinho aí, ó, Pedro, logo vizinho a Pedro é Tiago, voltando, né? Vizinho a Pedro é Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 2, ele diz: meus irmãos, tenham grande gozo. Gozo é alegria, irmão, alegria extravasante. Meus irmãos, tenham grande gozo quando caíres ou passarem por várias provações ou tentações. Amém? O que ele está dizendo? Tenham grande gozo quando vocês passarem por várias
provações. Em outra tradução diz assim: amados, tenham grande gozo quando forem enviados para vocês várias provações. Olha o que esse homem está dizendo, irmão. Olha o que esse apóstolo, esse mensageiro de Cristo está dizendo para a igreja. Amados, meus irmãos, tenham grande gozo quando forem enviados para vocês várias provações. E por quê, pastor? Porque a fé de um homem só pode ser aprovada no meio das provações. Ninguém tem a fé aprovada com a geladeira cheia sempre. Ninguém tem a fé aprovada, meu irmão, sempre cheio de saúde. Ninguém tem a fé aprovada sempre com o dinheiro no bolso. Para o homem ter uma fé aprovada diante de Deus, é preciso ser enviado para eles provações e tentações. Aí ele vai permanecendo fiel, aí ele vai sendo aprovado por Deus. Verso 12: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, para que depois, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. O que ele está ensinando a nós? Bem-aventurado é o homem que sofre, que suporta, que aguenta a provação. O que é isso? Você só vai ser bem-aventurado aos olhos de Deus quando você permanecer fiel a Ele nas tentações, quando você permanecer fiel a Ele nas provações. Quando vier a provação, quando vier a tentação, e você permanecer fiel a Deus, então você vai ser bem-aventurado. São nas tentações que Deus nos prova. Lembra quando Deus tirou o povo do Egito? Tinha os heveus, os cananeus, e todas aquelas nações, 7 nações. Deus mandou que Israel destruísse alguns, mas houve outros que Deus não quis destruir. E o texto deixa muito claro, lá no livro de Josué, no livro de Deuteronômio, o texto deixa muito claro e diz assim: que Deus não destruiu completamente aquelas nações que adoravam outros deuses, para por meio deles provar Israel. O que é isso? Se Deus destruísse todas as nações, ficasse só Israel, é claro que Israel ia ser fiel a Deus a vida inteira, não ia ter nenhuma tentação. Então Deus permitiu e deixou outras nações que adoravam outros deuses, que seguiam outro evangelho, para o contexto de hoje, que seguiam outro evangelho, que adoravam outros deuses. Deus deixou, permitiu ficar ali outras nações, para quê? Para ver como Israel ia se comportar no meio daquele povo, para provar Israel. Para aquelas nações, Deus ia provar Israel. Ou seja, quando o povo começasse a adorar as imagens, Deus ia ver se Israel ia ser fiel a Deus. Israel não foi fiel a Deus. Israel sempre se perdeu, se inclinando para imitar o que as outras nações faziam. Sempre foi, infelizmente, infiel a Deus, a nação de Israel. Então, hoje, Deus está fazendo do mesmo jeito. Deus está permitindo muitas coisas, está deixando muitas coisas para provar a sua igreja, para provar o seu povo. Aquela árvore lá do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Para que aquela árvore ali, se Adão não podia comer? Me diga, me responda. Deus disse: Adão, coma de tudo, você pode comer, só não da árvore do jardim. A árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Então para que aquela árvore ali? Se não era para comer, para que ela ali? Para provar Adão, para provar a fidelidade dele, para provar a fé dele, para provar se Adão realmente ia ser fiel a Deus. E Adão não foi. Você está entendendo? Não foi. Deus sempre permite e deixa alguma coisa para provar a nossa fé. Falando um pouco do falso evangelho que está sendo pregado aí, falando um pouco das falsas doutrinas que estão sendo pregadas aí, por que é que Deus não para com isso? Não. 2 Tessalonicenses capítulo 2, a Bíblia diz que isso tinha que acontecer. A operação do erro tinha que vir. E é no meio da operação do erro, no meio dessas falsas doutrinas, Mateus 24, 14, Mateus 24, 24, Jesus diz: surgirão falsos profetas, falsos cristos, vão fazer muitos milagres, tal. Se possível fosse, eles enganariam até os escolhidos. E por que que Deus permite isso? Para provar o seu povo, para ver quem é fiel, para ver quem realmente é fiel a Deus.
Se eu não me engano, Deuteronômio 13, o Moisés diz o seguinte para o povo: quando um profeta ou um sonhador anunciar um sinal no meio de vós, e esse sinal se cumprir, e ele disser: vamos servir a outros deuses, Moisés disse: não sigam, porque é Deus quem está provando vocês, para ver se vocês amam a Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso entendimento. Então o que é que está acontecendo ali? Um profeta, um sonhador chegou, contou um sonho, contou um sinal, aconteceu. Opa, ele ganhou o crédito do povo, não é assim? Ganhou a atenção do povo. Agora o profeta ou sonhador diz: agora vamos seguir outro evangelho, agora vamos seguir outra doutrina. E o Senhor disse o quê? Não o siga, porque o Senhor está provando vocês, para ver se vocês amam a Deus de todo o coração, ou se vocês vão ceder para os milagres, se vocês vão ceder para os sinais, se vocês vão ceder para os prodígios. Pastor, mas não é só pelo Espírito Santo que se faz milagre? Não. Em Apocalipse capítulo 16 diz que tem 3 espíritos de demônio que faz milagre. 3 espíritos de demônio que faz milagre, semelhantes a rãs que fazem milagre. A Bíblia diz que o falso profeta faz milagre. Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 11. Muitos milagres. A Bíblia diz que os falsos profetas, os muitos falsos profetas fazem milagre. Mateus 24, 14 e Mateus 24, 24 fazem milagres. E por que Deus permite isso? Para provar o povo dele, se o povo dele vai seguir só o evangelho, ou vai pender para o lado da apostasia. Se o povo de Deus vai ser fiel à palavra, fiel à doutrina, fiel ao evangelho, ou se vai pender para essas coisas. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, meu irmão: a nossa fidelidade a Deus está em jogo. A tua fidelidade a Deus está em jogo. A tua fidelidade a Deus está sendo provada por Deus. Deus sonda a mente e sonda o coração. Deus sabe o que está passando na mente de cada um de vocês aqui agora. Deus sabe qual é o pensamento de cada um de vocês aqui agora, qual é a intenção de cada um de vocês aqui agora. Deus sonda e conhece tudo. Eu quero dizer para você uma coisa: se o seu filho adoecer, o meu filho adoeceu, vou levar ele no rezador, porque lá vai resolver o problema. Não leve, Deus está colocando você à prova. Mas todo mundo já orou e não resolveu. Não leve, Deus está provando a sua fé. Por essa atitude você pode ser reprovado por Deus. Eu vou botar uma fitinha vermelhinha no braço do neném, para poder evitar quebrante, evitar o mal olhar, blá blá blá, essas coisas todas aí. Não bote, Deus está provando a sua fé. Não coloque. Mas todo mundo bota. Eu não botei e ele adoeceu, parece que pegou quebrante. Eu vou botar para poder não pegar. Não coloque, Deus está provando a sua fé. Deus nos prova em cada instante, em cada momento, em cada obra, em cada atitude que nós fazemos. Deus está acompanhando nossos passos cada dia, cada instante. O que você fala, o que você pensa, lá no seu trabalho, lá no seu emprego, lá na sua faculdade, lá no seu colégio, Deus está olhando para você, na parada do ônibus, dirigindo o seu carro, pilotando sua moto. Deus está olhando para você, assistindo televisão, navegando na internet. Deus está provando a nossa fé. A nossa fé. Enquanto as tentações e provações, o texto é muito claro em dizer que bem-aventurado é o homem que suporta a tentação, ou seja, que passa por uma tentação grande, mas permanece fiel a Deus, que passa por uma prova grande, mas permanece fiel a Deus. Lembra do que disse o profeta Abacuque no capítulo 3, se eu não me engano? Ainda que não haja fruto na videira, fruto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas do curral, e não haja, aí o profeta diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. O que é que ele quer dizer com isso? Eu gosto muito quando tem um fruto da oliveira, eu gosto muito quando tem um fruto da videira, eu gosto muito quando as ovelhas estão no curral, quando as vacas estão no aprisco. Mas mesmo que tudo isso se desgaste e desapareça, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. É assim que tem que ser a vida do crente fiel. É assim que tem que ser a conduta do homem de Deus, da mulher de Deus. Amém, pessoal? Nada pode barrar, impedir nosso relacionamento com Deus. Nada pode barrar, nos impedir a nossa comunhão com Deus, a não ser que nós deixemos, a não ser que nós permitamos que isso aconteça. Mas nada pode barrar. Tudo vai depender da sua fé, tudo vai depender da sua
atitude, da sua ação. Tudo vai depender disso. Se há fé, se há atitude, se há ação, você pode vencer todas as batalhas, todos os confrontos, todos os conflitos, permanecendo fiel a Deus. Deixa eu só bem rapidinho aqui, me lembrei aqui agora desse testemunho. Quando Deus mandou vir abrir esse ministério, hoje você pode ver que o prédio está repleto de pessoas, para a glória de Deus. Mas quando nós viemos abrir esse ministério, começou o ministério eu, a minha esposa, meu filho de 4 anos e a menina que era babá do meu filho, veio com a gente. Irmãos, por muitas vezes, muitas vezes, nós viemos para o culto, não vinha ninguém além de nós. Houve tempo, irmãos, que eu passei 5 meses, eu já falei isso aqui um monte de vezes, muitos de vocês não ouviram ainda, lógico. Eu passei 5 meses sobrevivendo com R$30, era o dinheiro que eu recebia. 30 reais, 5 meses. A minha esposa não aceitava de jeito nenhum o nosso chamado, porque nós éramos empreendedores. Nós tínhamos uma vida financeira tranquila. A minha esposa não aceitava de maneira alguma. E a despensa vazia, a mulher sem aceitar o chamado. Nós vinha para o culto, não vinha ninguém além de nós. Aí começou a chegar a proposta. Pastor de uma igreja ali, não vou dizer o nome das igrejas não. Pastor de uma igreja ali de cima, me ouviu fazendo um programa na rádio, uma rádiozinha comunitária do Doutor Bezerra. Aí foi lá, pastor Jadel, eu sou um homem de Deus. Olha, pastor Jadel, nós temos uma proposta muito boa para você. Foram lá em casa. Queremos conversar com você, vamos lá em casa. Aí chegaram lá e disseram: tem uma proposta boa para você. O que foi? Põe lá a placa do nosso ministério na sua igreja, pronto, seus problemas financeiros acabam tudo. Pronto, o nosso ministério é grande, é rico, vai pagar tudo, você não se preocupa mais com nada. Isso é provação. Eu tinha um chamado, eu tinha uma missão, e eu podia ter cedido, mas Deus me deu a fé para quê? Para dizer não. O aluguel da igreja do templo estava atrasado, não estava tendo dinheiro para pagar o aluguel. Aí eu disse para ele: querido, eu agradeço Deus ter revelado para vocês que eu sou um servo dele, mas eu não posso aceitar, eu tenho um chamado. Deus abençoe vocês. Eles foram embora. No dia seguinte, Deus mandou o dinheiro para pagar o aluguel. Deus provou a nossa fé. Não que sempre acontece no dia seguinte. No meio daquelas provações, sobrevivendo com R$30, chegou gente para mim, para me entregar um cartão de crédito, dizer: olha, vá lá no supermercado que você quiser aí, compre X nesse cartão aqui, pode ir comprar. Me dava 100 tudo. E eu estava lá em oração, e o diabo dizendo: Deus não está olhando para ti, Deus não está vendo teu sofrimento, você não tem um chamado, você está equivocado, você está errado, você está desorientado, vai embora, vai embora. Eu orando e Satanás falando, não era a boca de ninguém não, era o diabo mesmo falando na minha mente. Eu dizia para ele: não, Satanás, eu não vou embora. Eu me lembrei do que a irmã Liliana Carneiro mandou para mim agora esses dias, né? Comer pão e água, mas vou ficar aqui porque eu sei que Deus me chamou. Provações, muitas provações, muitas outras. Deus, Ele prova a tua fé. Deus, Ele prova a nossa fé na caminhada, para ver o que? Se você vai permanecer fiel na palavra que Ele falou, ou se você vai ceder para perturbação, para o conflito, para o inimigo. Você está entendendo isso? Você tem que ter discernimento. Não importa, pior que seja a tribulação, nunca deixe de ser fiel a Deus, amém? Não estou falando de dízimo não, irmão. Não estou falando de dinheiro. Pastor, não, estou passando de vida, mas estou dando meu. Não estou falando de dinheiro não, irmão. Entende isso, abre essa tua cabeça para entender que eu não estou falando de dinheiro. A fidelidade do homem não se mede pelo quanto ele dá na igreja. Fidelidade do homem se mede, meu irmão, pelo comportamento dele na presença de Deus. Se ele guarda a palavra ou não, se ele anda na palavra ou não. Aconteça o que acontecer, mesmo que morra a nossa mulher, como morreu a mulher de Ezequiel, permaneça fiel a Deus. Mesmo que morra o nosso filho, como morreu o filho de Davi, permaneça fiel a Deus. Sei que isso não é fácil, deve ser terrível. Aconteça o que acontecer, irmão, não saia da presença de Deus. Não saia. Tem
uma coisa muito importante para concluir essa pregação, que eu quero falar para vocês, a respeito das provações. Eu quero que você abra lá em Hebreus capítulo 12, aí nós já estamos praticamente aí, né? Estava em Tiago, Hebreus 12, tem algo muito importante que eu quero falar para vocês. Quantas vezes, irmão, quantas vezes o diabo falou para mim na minha mente, porque lá no interior, olha, lá no interior, fazia parte lá, eu fazia show gospel, eu fazia o comércio dos dons, fazia tudo isso, fazia campanha, tudo que as heresias faz eu fazia. Eu só pregava conquista, vitória, prosperidade, era essa a minha pregação, era só isso. Dava amuleto para o povo, fazia campanha de 7 semanas, trazia cantor para vender, enfim, era todo o reboliço que acontece aí, eu fazia. Aí cheguei aqui e vendo, né, as igrejas aí, tudo igrejas grandes, né, multidões, e eu, a mulher, um menino de 4 anos e a outra irmã lá, orando lá no prédio. Aí o diabo dizia para mim, na minha mente: olha aí, está vendo aí, a igreja de todo mundo está crescendo, a tua não cresce. A igreja de todo mundo está crescendo, muita gente, o teu ministério não sai do lugar. Faz igual eles, rapaz. Traz um cantor aí, faz um movimento aí, faz uma campanha, faz alguma coisa. Era aprovação, irmão. E eu sabia, se eu fizesse, ia dar certo. Por quê? Porque eu sabia fazer. Eu passei muitos anos fazendo isso lá no interior. Você sabe, irmão, eu aprendi a inchar uma igreja. Entenda bem, a inchar uma igreja da noite para o dia. É facílimo. Muito fácil. Só para você ter ideia, a gente assumiu uma igreja lá no bairro chamado Henrique Jorge. Passamos 1 ano e 6 meses lá, 1 ano e 7 meses, eu e a minha esposa. Olha, quando nós chegamos lá, irmão, tinha 6 crentes dentro da igreja. Quando nós começamos nesse movimento aí, né, esse movimento de inchar a igreja, com 1 ano e 6 meses nós tínhamos aumentado o templo, porque o povo não cabia mais. Tinha gente pendurado na janela e do lado de fora para participar dos cultos que a gente fazia lá. Só para você ter uma ideia, com 1 ano e 6 meses. Numa cidade bem pequenininha, num bairro bem pequenininho, estava desse jeito. Aí o diabo colocando isso na minha mente, para eu poder tirar a vergonha de cima de mim, que todo ministério crescia, o nosso não crescia. Mas ali eu optei o quê? Optei para permanecer na palavra de Deus. Amém? Optei para permanecer na fidelidade da palavra do Senhor. Então, mas algo muito importante que eu quero falar para vocês, que nós precisamos saber a respeito das provações, é que elas são disciplina de Deus para moldar nossas vidas. Hebreus 12, verso 5, a Bíblia diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Ele está falando aqui o que Deus fala em relação da exortação. O que é que ele diz? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele for repreendido. Por quê? Verso 6: porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Para bem aí. O que é que a palavra está dizendo? Não desmaie, não caia, não tombe, não desista. Quando você estiver sendo repreendido por Deus, as provas que nós passamos, as lutas que nós enfrentamos, duas coisas: ou é levante de Satanás, ou é disciplina de Deus. E quando é disciplina de Deus, nós temos que aceitar. Quando é ataque do diabo, nós temos que guerrear em oração. Com a mão não resolve, tem que usar as armas espirituais: oração, consagração, santidade, busca a Deus, e a gente vai vencendo. Mas quando vem de Deus, quando vem do Senhor, meu irmão, nós temos mais o quê? Que aceitar a correção dele, e não desmaiar, não desanimar, não desistir. Amém? Você está entendendo isso, irmão? E ele diz no verso número 6: porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Deus só corrige aquele que ele ama. Por isso que as provas vêm duras em cima de nós, que Deus está nos corrigindo. O que é corrigir, irmão? Corrigir é resolver um defeito, retirar uma imperfeição. Por exemplo, o cara fez uma pintura aqui. A pintura é para ficar toda amarela, mas ali ficou um buraco ali.
vamos corrigir isso. O que a gente faz? Pega outro balde de tinta e vai pintar a parede para poder dar a mesma cor. Isso é uma correção. Tirar o defeito, remover a imperfeição. Quando a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama, Deus está fazendo o quê? Está retirando a imperfeição, está retirando a mácula, está retirando o pecado, está arrancando, irmão, a nossa natureza caída, a nossa carnalidade. A provação vem, a correção de Deus vem, irmão, para corrigir a nossa vida. É para isso. E Deus só corrige e açoita aquele que Ele recebe por filho. No verso 6, você pode corrigir uma pessoa de duas maneiras. Aliás, você corrigir uma pessoa com açoite, melhor dizendo, é o que? É batendo. De repente você corrige o seu filho de uma forma. Menino, você está proibido aí de ligar a televisão aí, uma semana, está de castigo, pronto, correção. Mas o texto está dizendo aqui que Deus corrige com açoite. Aí a história é diferente. Quando você corrige o menino com açoite, o que é? Palmada. E a palmada de Deus dói. A palmada de Deus é diferente da correção do homem. Olha como a correção de Deus é dura. Como foi que Deus corrigiu o pecado de Davi e o adultério com Batseba? Matando a criança. Correção, um açoite duro. Davi tirou a roupa, jogou terra na cabeça, chorou um bocado de dia. Mas Deus não atendeu a oração dele. Deus açoitou Davi. Deus bateu nele. Deus é um Deus que corrige com açoites. Os açoites de Deus, irmão, eles doem, eles machucam, eles maltratam, mas é para o nosso bem. Maltrata para tratar, dói para corrigir. Mas no verso 8 ele diz, aliás, no verso 7: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Qual filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, verso 8, da qual todos são feitos participantes, então sois bastardo e não filho. O que é que o texto está dizendo? Que qualquer um que quiser caminhar com Jesus, ele tem que entender o seguinte: o homem, quando se torna filho de Deus, ele vai ter que passar pela disciplina e pelos açoites de Deus. Se algum de vocês, irmão, está sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, todos têm que passar, então é porque você é bastardo e não filho. É o que o texto está dizendo. O homem que está na igreja, que vem para a igreja, que diz que está seguindo Cristo, mas não está sendo açoitado por Ele, mas não está sendo disciplinado por Deus, corrigido por Deus, não está perdendo nada, não está sofrendo nada, não está tendo dificuldade nenhuma, não está sendo corrigido, disciplinado e açoitado em nada, meu irmão, o texto está dizendo é porque você é bastardo, você não é filho. Por quê, pastor? Porque o texto diz que Deus corrige a todo aquele que Ele recebe por filho. Amém? É por isso que Jesus um dia viu acho que em Lucas 11, né? Viu uma multidão atrás dele, e Jesus para e olha e diz: olha, se vocês quiserem me seguir, aborreça o pai, a mãe, a mulher, os filhos, a sua própria vida, aí você vem e me segue. Jesus falou isso. Em Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 16, Jesus disse que aquele que quer dar a vida eterna precisa perder a sua vida terrena. Cruz, precisa levar uma cruz. É isso. Aí começa a disciplina e a correção de Deus. Porque a carne vai desejar as coisas, e Deus vai privar você dos seus desejos, das suas vontades. Que dificuldade Deus teria, meu irmão, em colocar fartura na tua mesa? E por que a prova está passando e Deus não colocou? Ele está disciplinando, está te corrigindo. Ele sabe que isso precisa resolver, Ele sabe que isso precisa mudar, Ele sabe que você precisa disso, passar por isso, é para o teu próprio bem. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Alguém disse que ele era doente dos olhos, outro disse que ele era epilético, eu não sei. Ele tinha um problema sério, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que lhe esbofeteava. E Paulo diz: eu orei 3 vezes ao Senhor que afastasse ele de mim. E a resposta de Deus para mim qual foi? A minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que é que Jesus disse? Paulo, eu ouvi a tua oração, mas não vou atender. O espinho vai continuar na tua carne, porque com esse espinho você vai ser forte. Por quê? Porque você vai se sentir fraco, e então você vai ser forte. Então, querido, no verso de número 9, ele diz assim: além do que,
tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir, e nós os reverenciávamos, né? Quando a gente apanhava do papai, quando o papai falava: opa papai, sim senhor, estou aqui, pois não, né? Um menino que não leva peia, você chama ele, o menino não está nem ouvindo. Um menino que é disciplinado, quando o papai e mamãe chama: pois não papai, pois não mamãe, é assim. Então ele diz aqui: além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir, e nós os reverenciávamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para viver? Então a disciplina serve para quê também, irmão? Para quando nós apanhamos, somos corrigidos por Deus, açoitados para Deus, a gente aprende imediatamente a obedecer a voz de Deus. A gente aprende quando Deus diz: Deus está dizendo hoje para você, alguns Deus está falando hoje: olha, você está fazendo coisa errada, Deus está dizendo, não faça isso, aí você continua fazendo. Daqui a pouco a peia de Deus vai quebrar no teu espinhaço, né? Vai passar um tempo aí na peia, gemendo, chorando. Quando passar essa luta, que Deus disser não pegue naquilo, você vai dizer sim senhor. Aí já só vai mudar, você vai ser mais obediente para Deus. E ele vai dizendo, verso 10: porque aqueles, né, os nossos pais, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhe parecia, mas este Deus, né, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Irmão, isso é muito forte. Estamos já concluindo a mensagem, mas é muito forte isso. Nossos pais, verso 10: porque aqueles, né, nossos pais, na verdade nos corrigia como bem parecia a eles, né? Eles podiam estar com raiva de qualquer coisa, eles derramavam em nós, mas este não, Deus não. Mas Deus, este, né, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Irmão, todas as coisas cooperam para o nosso bem. A disciplina de Deus, os açoites de Deus, as correções de Deus, a disciplina, os açoites, as dores que Deus permite ou envia nós passarmos, vai servir para nos fazer participantes de quê? Da santidade dele. Por quê, pastor? Deus ensina o crente a ser santo, a ser separado do mundo, através dos açoites, através das correções. É assim. E Deus está trabalhando tudo isso em nós. Por quê? Porque todos nós precisamos ser santos. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz: sigam a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade o homem não pode ver Deus. Sem santificação o homem não pode ver Deus. E o que é santificação, pastor? Então por que Deus, essas pisas todas que Deus está dando em mim, todas essas surras que Deus está me dando, é para me fazer participante da santidade dele? A Bíblia diz: assim como aquele que vos chamou é santo, sejam vós também santos. Sem santidade o homem não pode ver Deus. E o que é ser santo? É ser separado, é cortar e colocar à parte. Ou seja, deixar de viver para o mundo, deixar de rejeitar os prazeres do mundo, deixar de lado a cobiça e as ganâncias do mundo, e viver uma vida inteira para a glória de Deus. Amém? Quando um homem vive e anda no temor do Senhor e vive para a glória de Deus, ele está andando em santidade. Quando o homem se preocupa cada dia se o que ele está fazendo está agradando a Deus, está dentro da palavra, ele está em santidade. Você vai fazer negócios: vou fazer negócio honesto para honrar a Deus, santidade. Você vai ver televisão: não vou ver porcaria na televisão, eu vou ver alguma coisa que possa me edificar, me trazer informações edificantes, santidade. Tudo que você vai tirando, que contamina a tua carne, que você sabe que não te agrada, aí você está buscando a santidade. Santidade. E nós precisamos disso, porque todas as tribulações que nós temos passado, que Deus tem enviado para nós, é com este propósito, para nos santificar. E por que precisamos nos santificar, pastor? Porque o apóstolo Paulo disse assim, em uma de suas cartas: eu tenho cuidado de vós com o zelo de Deus, para vos apresentar como uma virgem pura e sem mancha a um esposo, a saber, a Cristo. Cristo vem buscar uma igreja santa.
Jesus Cristo vem buscar através do arrebatamento uma igreja limpa, uma igreja que não curte o mundo, uma igreja que não se alegra com o mundo, mas uma igreja que se angustia com o mundo, que chora por causa do mundo. A Bíblia diz que o justo Ló afligia todo dia a sua alma justa pelo que ele via e ouvia daqueles homens abomináveis lá em Sodoma e Gomorra. Eu posso lhe assegurar, Fortaleza é 1000 vezes pior do que Sodoma e Gomorra. E se Ló afligia a alma dele quando via aquela depravação naquela sociedade, é assim que nós temos que viver. Isso é santidade. As irmãs não podem estar querendo imitar a modinha dos shortinhos que as outras estão usando. Não, você tem que chorar por causa disso. Meu Deus, cadê o pudor? É isso que você tem. Irmãs, mulheres de Deus, mulheres santas, mulheres de Deus, mulheres santas, você não tem que imitar o mundo. Você não tem que olhar para o shortinho da moda, o shortinho da moda e cobiçar, eu quero usar um também. Não, você tem que chorar por causa daquilo. Meu Deus, cadê a pudor das mulheres? Cadê o pudor dessa sociedade? Você tem que chorar por causa disso. Homens, nós não temos que estar aí olhando essas mulheres e desejando elas. Meu Deus, que mulher bonita, meu Deus, que avião, olha as pernas daquela mulher, olha os glúteos daquela mulher, meu Deus do céu. Não, nós temos que ir para casa e chorar. Meu Deus, cadê o pudor das mulheres? Meu Deus, cadê a sensatez dessas mulheres? Chorar, irmão. Não se acostumar com o mundo. Você está entendendo? Irmão, se nós não entendermos isso, nós não vamos saber o que é o Evangelho. Santidade, nós temos que sair do arraial gospel, nós temos que sair do show gospel, nós temos que sair das campanhas, nós temos que largar esses amuletos, é maldição, jogar fora. Eu disse outro dia, nós era católico, na penteadeira de casa, na penteadeira do católico tinha a imagem de Maria, São Francisco, Padre Cício, Santo Expedito, Santa Luzia. Aí o cara agora é crente, evangélico, tirou a imagem do santo, agora encheu a penteadeira de rosa, de medalha, é idolatria, meu filho, idolatria. Irmãos, tudo trabalhar que Deus está fazendo na nossa vida, toda essa pregação que você ouviu do começo até agora, é só para você ouvir o final dela. Que Deus está trabalhando para te fazer um homem e uma mulher santa. Porque Deus está juntando o povo dele para levar, para arrebatar. Deus está juntando o povo dele para arrebatar. Se você não se preparar, você vai ficar. E se você ficar, não vai ter mais chance. Escute o que eu estou lhe dizendo. Se você não se preparar, porque Mateus 25 diz: as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e as que não estavam ficaram fora. Se você não se preparar, você vai ficar, e se você ficar, não haverá mais chance. Então, a disciplina de Deus, os açoites de Deus, não é para você desanimar, não é para você desistir, não é para você parar de orar, parar de ler Bíblia, parar de congregar. Não, as provas não é para isso. Pelo contrário, é para te tornar um gigante na fé, é para te tornar um crente mais fervoroso. Quando o diabo levantar uma luta contra você, você vai dizer: Satanás, eu não ia para o culto hoje não, mas agora eu vou hoje, vou amanhã e vou depois da manhã, ainda vou entregar folheto lá no meu trabalho. Assim, quando a luta, a prova, a tempestade levantar, você tem que estar firme na rocha. Quando essas heresias dessas igrejas chegar na porta da tua casa, te chamando, você diz: eu estou firme na palavra de Deus, estou firme na doutrina do Evangelho. A minha visão não é mais dinheiro, a minha visão não é mais fama, a minha visão não é mais glória, a minha visão não é mais aparência, não é mais ostentação. O meu projeto final e a ansiedade que eu tenho é as mansões celestiais. Essa é a minha visão, esse é o meu projeto, esse é o meu plano de vida. A riqueza eterna, as mansões celestiais. E Jesus disse: só é possível entrar no reino. Jesus disse que dificilmente um rico vai entrar no reino do céu. Agora pense num problema grande que Jesus jogou para aquele rico. Mateus capítulo 19, Lucas capítulo 18. Pense num problema grande que Jesus jogou para ele. Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos. Não, já tenho guardado desde a minha infância. Falta só uma coisa: pega o que tem e reparte com os pobres, tu tem um tesouro no céu. Jesus mandou aquele rico vender o que tinha e repartir com os pobres. Isso é ser igreja. Não é essas heresias que estão pregando aí, meu irmão. Eu já tenho 1 milhão, estou em busca do segundo. Isso é heresia. Cheguei na igreja, eu tinha só uma Land Rover, agora tem 2. Isso é heresia, meu irmão.
Jesus disse: venda, reparta, divida, faça para você um tesouro no céu, uma bolsa que nunca se estrague, um tesouro que não envelhece, onde a traça ferrugem não rói. Jesus mandou fazer isso. E não é para dar dinheiro para pastor estar enriquecendo, não. Não é para dar dinheiro para pastor estar luxando, não. Se você der dinheiro na igreja, você vê pastor luxando, enriquecendo, meu filho, pare de dar seu dinheiro lá. Não passa de um cafajeste, de um lobo que está pegando o seu dinheiro. O dinheiro da igreja é para voltar para a igreja. O dinheiro da igreja é para voltar em benefício para a igreja. O obreiro sempre diz, a Bíblia diz, ele lá, o obreiro lá é digno do seu salário. Mas não de pegar o dinheiro e estar luxando aí, meu irmão. Não. Enquanto muitos aí estão comendo feijão com farinha, os pastores estão explorando, pedindo a você dízimo, oferta alçada, voto, está andando de carro importado, passeando em Jerusalém, andando para aqui e para acolá, e você não tem dinheiro para ir nem no interior visitar os teus parentes, e está engordando esses lobos. Rapaz, abre os teus olhos. Deus está provando a sua igreja, Deus está provando o seu povo. Você precisa entender isso. Temos que permanecer fiel ao Evangelho. Aguenta a prova aí, irmão. Ô pastor, pensei que o senhor ia profetizar que meus problemas iam desaparecer. Para quê? Vamos mentir igual aqueles que já mentiram para você também? Quanta mentira você já ouviu? Quanta gente já profetizou que teu problema ia sumir e não sumiu? Quer que eu minta também aqui? Eu minto, pronto, eu profetizo, irmão, que vai se acabar teu problema agora. Pronto, que é isso? Era o que você queria? Pronto, tá aí. Resolveu o teu problema? Não existe isso, irmão. O apóstolo Pedro, 2 Pedro capítulo 1, ele diz que a profecia não é produzida pela vontade do homem. A profecia é uma revelação de Deus. Não é eu querer, Clésia, eu profetizo isso e aquilo outro para ti. Não é assim. A profecia é uma revelação da parte de Deus. E nós estamos com 1h10 de pregação. E você acabou de ouvir a maior profecia, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a maior profecia que o homem pode ouvir. Eu posso orar pelo Clésio. Clésio, eu vou orar para Deus te abençoar com isso, com aquilo. Mas dizer que vou profetizar e fazer isso é errado. Isso é engano, é equívoco. Isso é heresia. Então, meu irmão, leva a tua cruz, aguenta teu problema, suporta as aflições. No final, lá no final, está perto esse final. Tu vai ser vestido de vestes brancas, vai receber um corpo glorificado, não morre, não cansa, não adoece, não envelhece, e vai viver e reinar com Cristo por toda a eternidade. Nunca mais você vai ter problema, nunca mais você vai ter dificuldade, nem sono você vai sentir. A Bíblia diz que lá não tem noite e nem sol precisa, que a presença de Deus ilumina tudo, brilha tudo. É o que Deus preparou para nós, é o que Deus preparou para quem ama Ele. Você possa crer nessa palavra, sofrer como os apóstolos sofreram, sofrer como a igreja sofreu, como os profetas sofreram, mas saber que se está sofrendo, sendo fiel a Cristo, a palavra, há uma recompensa para ti no final, que o dinheiro dessa terra não pode pagar. Muitos estão trocando essa recompensa eterna por dinheiro. O dinheiro passa, as riquezas da terra passam, mas a herança de Deus permanece para sempre. Que você seja sábio e tome a decisão certa.